1789, Revolução Francesa. Começa a... 1838. 1838 é a data considerada a fundação do teatro brasileiro. Em pleno romantismo, né? E logo depois da independência. A independência, como vocês devem lembrar muito bem, foi em 7 de setembro de 1822. Certo? Piranga. Então, como vocês sabem, o Martins Pena é um dos pais do teatro brasileiro, fez a comédia, né? O Gonçalves de Magalhães fez uma tragédia, a primeira tragédia brasileira. E o João Caetano era um ator que representou essas peças todas, né? Fez, transformou isso em teatro. Qual que é o Martins Pena comédia? Qual que é o outro? Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães fez a tragédia. E o João Caetano que representou fez, as duas. que representou, fez, né? Botou no palco. Então a gente tem autores brasileiros falando sobre assuntos brasileiros. Tá errado aí, né? Atuado por brasileiro. Para brasileiros assistirem. Fala. Está confirmando aqui. Confirmando. Está duvidando de você. Conferindo se é verdade. O último era Não, Gonçalves de Magalhães era alto. Né? Na França a gente vai ter o Victor Hugo, Dumas, né? Fazendo um teatro romântico, idealizado, aquela coisa toda. Quando vem o realismo, Dumas Filho, Dama das Camélias, trazendo as questões mais para a sociedade, né? Tirando do indivíduo idealizado e trazendo para as normas sociais, para o mundo mais real, concreto, o Brasil vai seguir, vai fazer junto um teatro realista. A gente vai ter Machado de Assis, vai ter Zé de Alencar, tem pessoas importantes, né? Tem essa de Queiroz, em Portugal, língua portuguesa. A gente vai ter essa galera do realismo como? Assim, eles iam lá, navio, né? Tem muito trazer Brasil, Portugal, França. Nessa época era ferroloso. Era bem forte. Todo mundo ia estudar na Europa, todo mundo ia estudar na Europa, os filhos e aí vem o naturalismo na Europa, né? Lembra disso? O naturalismo vai ser o pai da encenação. O naturalismo gera naturalismo, mais a luz elétrica, né? Gera a necessidade do palco se reformar, se transformar e virar uma linguagem complexa chamada encenação. O teatro deixa de ser literatura falada para ser arte cênica, para ser uma pictoriedade complexa, né? uma constituição de signos e elementos articulados que precisam de alguém para criar o conceito e estabelecer as relações. Esse cara é o encenador, o diretor. E o encenador, ele entrou que ano? 1880, 1890, por aí. Finzinho do século XIX. E a partir daí a história do teatro na Europa, no mundo, é a história do encenador. Né? Vai vir Stanislavski, Antoine, Brecht, Rostov. Né? São os grandes encenadores. Tudo bem? São os antinaturalistas. São antinaturalistas. Naturalismo aqui no Brasil. Oi? O naturalismo aqui no Brasil. Então, calma, vou voltar aqui. Eu falei aqui o Brasil, aqui vou voltar aqui. Tá? Então a história. Até hoje é a história dos encenadores. A gente ainda vive isso. Essa parte do teatro brasileiro vai cair na prova também? Claro. Não, Não preocupa com prova, eu não consigo entender essa proposta. posso achar ruim? Então, bora, volta. A gente parou no romantismo, né? Agora é realismo. Não, já estamos na encenação. Na encenação. Não, no brasileiro. Ó, É isso mesmo, tá? É isso que eu tô falando.
Então a história do teatro no século XX é a história dos encenadores. Cada encenador tem a sua proposta, a sua metodologia, as suas vinculações estéticas, né? Cada um vai ter um porquê fazer, um como fazer, um onde fazer. É uma coisa meio que tudo ficava bem mais restrito e fechado, de repente abriram-se N possibilidades e todo mundo começou a... Isso. O século XX é da explosão, né? Você não tem mais nada unificando. Cada um faz o seu. Tipo, a música que não tinha gravação em 4 canais, aí passou a ter 4, 8, Peraí, ô Paulo, mas por que era antinaturalista? Se cada um podia fazer o que quisesse, eles faziam tudo menos naturalismo? Porque aí tem a ver com o moderno, né? Com a arte moderna. No século XX, ninguém acha mais que é função da arte reproduzir a realidade. Isso é um caminho que vem até o naturalismo, né? Do romantismo para o realismo, para o naturalismo, é uma tentativa da arte ser um espelho da realidade. Quando chega no naturalismo, eu desisto dessa ideia. Esquece a realidade e a arte vai ser outra coisa. Né? O Picasso, o surrealismo, o cubismo, o simbolismo, o expressionismo, nada mais tem a ver com a mímese do real. Tem a ver com outras esferas da experiência humana. Né, com a emoção, ou com o sonho, ou com o movimento, ou com a cor, né, com a sensação, e não mais com a realidade, a imagem, a superfície da imagem. Porque isso tem a foto, né? Ou o cinema. Se eu quero captar a realidade, eu tiro uma foto, pronto, aqui ficou legal. É igualzinho, é igualzinho. Por que eu preciso ficar horas num quadro pintando para ficar igualzinho? Eu uso a tinta para outra coisa. Eu jogo a tinta lá e falo, Seja menos quadros que pintam pratos e com frutas, aquilo é que tipo de arte? Aquilo? É arte acadêmica. É arte. Não é naturalista? É o realismo, é uma forma de realismo. É uma arte antiga, uma arte acadêmica. Desculpa, veio na cabeça. Tudo bem? Tudo bem? Aí voltando para o Brasil. O que acontece enquanto isso no Brasil? Nada. Esse é o problema. Por quê? O Brasil vinha vindo bem. O romantismo foi legal no nosso teatro, o realismo foi legal no nosso teatro. O problema é quando chegou o naturalismo. O Brasil, quando eu falo Brasil, eu estou falando do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro, os críticos do teatro do Rio de Janeiro, os atores do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, ninguém gostou do naturalismo. Por quê? O naturalismo é meio chato, né? O naturalismo é meio agressivo, o naturalismo é meio desagradável. Professor, Eles tinham Corcovado lá, tem a praia de Ipanema, tinha as mulatas, né? Por que eles vão querer saber de naturalismo? não, estou esperando falar o nome. Zé de Alencar, Machado de Assis. Ninguém quer saber, o brasileiro não quer saber de naturalismo. E aí, a gente não passa pela experiência do teatro naturalista. O que vai acarretar, o que significa que a gente não tem as reações ao naturalismo. Porque todo o modernismo é uma reação ao naturalismo. Se eu não tenho naturalismo, eu não tenho reação ao naturalismo. E se eu não tenho naturalismo, eu não tenho encenação.
Então, nada disso que está acontecendo na Europa vai acontecer aqui. Por isso que o teatro. A gente vai ficar parado no nosso teatro fazendo romantismo e realismo por muito tempo ainda.